A Sandra coloca: olá, Sandra. EQM é um estado onde a porta jamais se fecha, pois eles continuam conectados com a dimensão em que se teve contato e aos insights espontâneos desses contatos contínuos, como também aguços sentidos. Com certeza. Assim, essa porta que nunca se fecha depende muito da pessoa. Tem indivíduos que voltam de EQM com várias potencialidades. Vai até ter vídeo no canal aqui sobre isso. Tem gente que volta com capacidade de alguns fenômenos, por exemplo, leitura de energia, ela consegue ler ler a energia das pessoas, dos ambientes. Outros conseguem ter fenômenos, por exemplo, de antecipar o futuro, a chamada pré-cognição. Outros indivíduos ainda costumam ter, por exemplo, capacidade de cura, então a energia dela torna-se terapêutica, ela consegue enfermidades mais brandas, ela consegue curar as outras pessoas e até a si mesma. Então, realmente, algumas pessoas acabam bem conectadas após a volta. Mas não é uma regra. Muitas pessoas acabam não tendo nada a não ser as suas memórias, a sua conexão, aquele entendimento com o ser de luz que esteve com ela. Entende? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bem? Mas o importante é a pessoa ter essa conexão, vamos colocar assim, dos pensamentos, das emoções, das energias. Então, muitas pessoas que têm uma vida mais complicada, que têm uma situação mais, vamos colocar assim, está numa fase mais difícil da vida, muitas vezes você se conectar novamente com aquelas vivências, com aqueles seres de luz, com aquelas mensagens que foram passadas, isso dá um gás, isso dá um ânimo que muitas vezes é fora de série para que a pessoa continue a sua caminhada de forma assim mais tranquila. Agora, tem também, né, Sandra, a gente pode esquecer que muitas pessoas ficam também deprimidas após a experiência de quase morte, porque elas sentem que, sabe, a vida que não é o que ela pensava, enfim, há vários acessos, vários processos ali depressivos graves, que podem ou não acontecer. Então, nesse caso, também a conexão não fica tão boa. Agora, a tua colocação é muito importante para lembrar a todos nós de que as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, elas de fato fazem com que a gente rompa um certo casulo aqui na vida humana. Mas que casulo que eu estou me referindo? Ao casulo do não saber, ao casulo da ignorância, ao casulo dos medos, de não saber o que existe após a morte, de temer a morte. Então a gente fica, em geral, socialmente falando, aprisionado em uma série de informações, de desinformações, de receios, de lavagens cerebrais e assim por diante. Então é muito importante que cada um possa, à sua maneira, ter essa conexão com essas outras dimensões. Por isso que a experiência tem um valor tão grande. Quem não teve nada disso, mas admite, ou fala, não, eu acredito que EQM existe, eu acredito em vida após a morte. Mas isso ainda é um processo de crença, ainda é uma ideia, é um conceito que a pessoa admite. Mas não é de fato uma conexão. Quando a fase de vida está difícil, eu me conecto. Não, a pessoa tem mais um processo ideativo, uma ideia. Por isso que a experiência ela tem um valor gigantesco, porque ela é um porto seguro nos momentos de crise. Seja crise financeira, seja uma crise familiar, seja uma crise social, política, seja o que for. Na hora da crise, qual é o teu porto seguro? Em geral, o que ajuda demais é o porto seguro da experiência. A pessoa dizer, peraí, eu vi que tem um ser de luz, ou um amparador, como a gente chama, me auxiliando. Eu vi que fora do meu corpo eu continuo pensando, eu continuo existindo. E a pessoa se consegue unir uma coisa com outra, ela vê, peraí, o meu corpo pode morrer, a minha consciência não. Então eu transcendo esse corpo.
Ela lembra que os problemas são temporários, são efêmeros, são fugazes. Agora, essa conexão existe porque a pessoa teve a sua experiência, porque a pessoa teve o seu desenvolvimento. Entende? Por isso que eu digo a cada um, é muito mais importante você ter uma experiência, que seja uma, mas que para você foi significativa, do que a pessoa que leu 1000 livros ou que aceita 1000 teorias. Porque na hora que a vida exige um posicionamento, na hora que a dificuldade chega, muitas vezes aquele conhecimento não é suficiente para ser um porto seguro. E por isso muitas pessoas surtam, muitas pessoas acabam aí partindo para ações autodestrutivas, muitas pessoas de repente desabam e se veem sem forças para levantar. São pessoas sem qualificação? São pessoas inferiores? Não, nada disso. Mas muitas vezes falta aquele referencial que para quem já teve uma experiência fora do corpo, para quem já teve uma EQM, faz uma diferença brutal. Faz uma diferença total. Por isso que essa conexão ela é muito séria e a experiência tem um valor gigantesco, especialmente nessas horas de dificuldade. Então, os medos diminuem, os problemas ficam sendo menores. Você vê que você não cai em desespero. Porque quando a gente cai em desespero, aí um abraço, como se diz. Aí a tendência é piorar, o emocional toma conta. Aí, em geral, as pessoas acabam tendo mais dificuldade de dar a volta por cima. Então, pergunta para uma pessoa que teve uma experiência de quase morte séria, uma experiência fora do corpo séria. Você pode ter certeza que ela vai ter mais dificuldade de entrar em desespero, mais dificuldade, não é garantia de nada, mas ela vai ter mais dificuldade de surtar, ela vai ter mais dificuldade de fazer uma besteira que pode ter um custo ali, que não dá para voltar atrás. Então, por isso que a gente fala tanto de experiência fora do corpo. Ela é um porto seguro, ela é uma forma de te auxiliar a que você tenha mais um pé no chão e uma mente no cosmos, como se diz. Então esse é o valor seríssimo da nossa experiência, é muito sério. Agora, por mais que a pessoa admita ou saiba que existe uma vida após a morte, que ela é um fato, só deve haver uma pressa de ir para lá quando realmente a pessoa não está fazendo o chamado autoenfrentamento. O que é o autoenfrentamento? É você enfrentar, em primeiro lugar, a si mesmo, seus problemas, suas deficiências, suas necessidades não atendidas. Então, se você está se enfrentando, se você está remando na vida, apesar das dificuldades, está tudo certo. Agora, a pessoa que desistiu de enfrentar, desistiu de lutar no bom sentido, desistiu de ser aguerrido, desistiu de, ir para cima da vida e fazer algo de produtivo, essa com certeza, quando a dor toma conta, a tendência é querer desistir. Então esse é um conceito muito sério, que é o autoenfrentamento. Porque sem autoenfrentamento, a pessoa sempre vai colocando embaixo do tapete seus problemas, suas dores, suas necessidades. Só que a questão é que toda essa repressão, todo esse engolir de sapo, uma hora tem o seu preço. Uma hora ela explode. Uma hora o cerco aperta. E em geral, quando isso acontece, não é nem muito sutil, nem muito agradável. Aos rompantes, as explosões emocionais, as crises diversas. Por isso que é fundamental, quem quer evoluir nessa vida, quem quer ter uma vida mais produtiva, mais assistencial, uma vida com frutos muito maiores, é muito importante você aprender a ter o autoenfrentamento. Ou seja, tenha dificuldade, não fuja, não corra. Claro que tem coisas que são tão difíceis, são tão complicadas que dá vontade de sumir.
dá vontade de nem levantar da cama às vezes, durante a manhã, não é mesmo? Você tem vontade de ficar quietinho e falar, peraí, se eu ficar um ano, tirar um ano sabático aqui, será que todos os problemas somem? Mas a gente sabe que, mesmo assim, às vezes não vai sumir. Então, quando a pessoa tem o hábito da autofuga, teve um problema, opa, fugi. Teve uma dificuldade, opa, fugi. Sempre que tem um problema na vida dela, se ela foge, essa pessoa é a que mais tende a, depois da morte, ficar amargurada, ficar melancólica. Por quê? Porque, querendo ou não, a vida aqui é resolução de problemas. Sejam problemas menores ou problemas maiores, não importa. A gente diz, inclusive, no estudo da consciência, na Conscienciologia, o seguinte: se a tua vida está muito fácil, desconfia. Alguma coisa está errada. Veja, não estou dizendo que a sua vida tem que ser sofrível, que sua vida tem que ser, sabe, uma dor eterna. Não estou dizendo que você tem que, sabe, ter uma vida horrorosa, não é isso. Mas quando tudo está muito, sabe, tranquilo, presta atenção, porque às vezes é aí que a tua vida está escapando pelos dedos. Então o que eu estou dizendo? Que você tem que ter dor? Você tem que ter tragédia? Não. Tem que ter desafio. É crescimento contínuo, de preferência. Acabou um desafio, vamos para o próximo, para o próximo, para o próximo. Desafios menores, maiores, mas quando tudo está água parada... Por exemplo, vocês já viram pessoas que, quando estão na vida ativa, estão trabalhando, elas estão lá super energizadas, ativas, tudo certo. A pessoa aposentou. Já viram que às vezes alguns adoecem, até morrem rápido? A pessoa começa a definhar. Aí fala, peraí, mas a pessoa aposentou, acabaram os problemas, acabaram as dificuldades, agora é só sombra e água fresca, só tranquilidade. E a pessoa, a saúde vai pro buraco, tudo começa a piorar na vida da pessoa. Muitas vezes é por quê? Porque faltou os autoenfrentamentos da vida. Faltou desafio, faltou responsabilidade. Foi faltando. E nisso a pessoa acha que tirou a sorte grande, que aposentou, e muitas vezes foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Então, o que eu estou querendo dizer também? Não é para se aposentar? Não, mas a questão, mesmo pessoas aposentadas podem continuar tendo uma rotina útil, sendo produtivas, aprendendo, crescendo, não estão entendendo? Mas quando a vida não tem autoenfrentamentos, para que está aqui então? E é aí que começam os outros problemas. Então não tem esse hábito da autofuga. Se enfrente, pequenos problemas, porque quando você enfrenta um problema e você supera, nem sempre você vai conseguir vencer, obviamente, mas aquela superação, isso dá uma força de vontade, isso aumenta a confiança, isso é ótimo, isso aí, sabe, a gente, não é que você vira super-homem, longe disso, mas você sente que você tem mais capacidade, você sente que você tem potencial, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, então seja muito bem-vindo ao canal Dimensão Existencial. Aqui tratamos de temas essenciais e prioritários dentro do estudo da consciência ou da conscienciologia. Então, se esses temas de evolução, de autoconhecimento e de maturidade te interessam, então se inscreva nesse canal para que você possa acompanhar os lançamentos dos vídeos novos que vêm por aí, inclusive das lives futuras. Então fica esse convite, espero que você aceite. E um forte abraço a todos e as melhores energias para você.